Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então vamos continuar esse Café com Velocidade, agora passando para o bloco da Fórmula E, e todo o início de bloco é aquele recado. Você pode parar a qualquer momento e ouvir os nossos blocos sobre as categorias na ordem que você quiser. Então estamos gravando esse bloco de Fórmula E, vai ter, ou já teve, Fórmula 1 e Indy juntos, combinados num grande bloco desse programa, edição 564, tem bloco de Stock Car, tem bloco de MotoGP, então tem muita coisa neste programa, tudo com vários detalhes, muitas discussões legais. E o da Fórmula E não vai ser diferente. Vamos começar aqui a falar sobre o Grande Prêmio de Berlim. A Bárbara Franzin saiu, eu queria perguntar para Diogo Gomes ou se Fábio Campos pegaram a referência no início do programa que eu fiz a respeito da Fórmula E ou não? Eu não. Referência? Não. Porque eu falei assim que eu não vi nenhum super-herói lá no aeroporto. Não peguei, desculpa. Eu não tenho essa velocidade de raciocínio como a sua. Pois é. Não, é só pra... Isso é o que? Isso é um filme? É que só série, pra saber, música. o aeroporto de Tempelhof, né? Foi usado como gravações do filme do Capitão América, uma luta que tem dos super-heróis, é naquele aeroporto. Então ele... toda vez que a Fórmula E desembarca lá, as pessoas comentam, olha, eu conheço, eu já vi isso. Então é esse cenário bem conhecido aí dos amantes do cinema, o cinema de heróis, o cinema de Hollywood, aquele que ganha bilhões. Bom, nós temos agora a categoria que ganha milhões, a categoria que está aí chegando à sua definição, se é que já não podemos dizer que ela está definida. Antes de mais nada, Diogo Gomes, eu queria perguntar para ti se a Audi não demorou para entrar na disputa, porque pelo visto, de uns tempos para cá, ela, assim, de longe é a que tem melhor desempenho da categoria. Olha, demorou, né? E eu não consegui não assistir a corrida pensando no que essa Audi poderia estar fazendo se tivesse conseguido manter esse ritmo, ou se já estivesse com esse ritmo desde o início do ano. Talvez até em performance eles tivessem esse ritmo, mas eles não tinham confiabilidade suficiente para isso, né? Então, assim... e quando tiveram, erraram, né? Porque acabo de citar que o Albert já ganhou uma outra corrida nesse ano e foi desclassificado por erro da equipe. Então, assim, se a equipe tivesse ajustado desde o início do ano, acho que seria realista colocar tanto de graça quanto, até para minha surpresa, o Albert como um cara na frente. Então, assim, impressiona a maneira como eles dominaram essa corrida. Me impressionou bastante. Esse 1-2 é muito marcante. A Tita já tinha feito 1-2, mas uma situação completamente diferente, de muita briga, de carros se tocando, os carros da própria equipe, inclusive. E agora com esses carros vencendo da maneira que venceram, né, com o Abt largando e abrindo 4 segundos e ninguém chegando perto dele em momento nenhum mais da corrida, foi muito impressionante. Assim, marcou. Não, até acho que vão manter um ritmo parecido pro final do ano, né? Agora para as próximas 3 corridas até o fim da temporada. Não sei se um ritmo tão bom quanto esse, mas como eu falei, eu não consegui não assistir a corrida, o final da corrida pelo menos, pensando como o campeonato poderia estar caso a Audi tivesse se acertado, tivesse com seus problemas resolvidos desde o início da temporada, né, quando perdeu muitos pontos por confiabilidade, por erros e etc. Fábio Campos, Pedro Henrique Tamerão disse o seguinte, eu acho que já é bom para juntar também os temas, a gente gosta de fazer isso, né? Vou cravar depois do EPRIX da Alemanha, Jean-Eric Verne campeão, mas é uma pena as quebras do início de ano do de graça, certamente estaria lutando pelo título. E aí a opinião
esta que vem agora é do Thiago Santa Rosa, tá, Fábio Campos? Não só de graça, mas vendo o que o Abit guiou nessa corrida, dá para perceber que a Audi estaria ali brigando, e com certeza seria o de graça, que é um piloto mais qualificado, né? Sim, mas eu não sinto essa falta da Audi lá na frente, não. Eu acho que deu até graça pro campeonato. Mas não é nem falta, é a questão de... Hoje ela é o melhor carro, né? A confiabilidade unida com velocidade, ela se mostra o melhor carro. Ou você acha que a T-Star é o melhor carro? Não, o Verne ganhou a corrida anterior a essa. Eu não acho que tenha um carro que esteja sobressaindo, não. Eu acho que ela se deu muito bem nessa pista, né? Sem dúvida nenhuma ali tem, né? Não que isso influencie tecnicamente, mas a gente não sabe o tanto de preparo que ela tem, já sabendo que o traçado na Alemanha seria esse, ela está fazendo uma corrida em casa. Então, enfim, eu não acho que esteja... A Audi está sobrando, estaria liderando se não tivesse quebrado no começo do campeonato. Eu acho que, claro, ela teria mais pontos, o de graça certamente, ou provavelmente estaria pelo menos na briga. E esse tipo de coisa é mais plausível de afirmar, mas eu acho que deu até graça para o campeonato, porque uma montadora disparando nunca é legal. E é interessante, eu prefiro mais ver a Techeetah, né, uma equipe independente fazendo força do que uma outra. Não estou dizendo que os ouvintes queriam que isso acontecesse, mas eu acho que o Fórmula E é isso aí, mostra que ou você faz 100% de um campeonato, ou não recupera, né? Enfim, a gente está vendo na Fórmula 1, né, como que está também uma coisa meio parecida, né? Um piloto começar mal e de repente liderar com vantagem. É legal que na Fórmula E não tenha acontecido isso, né? E eu concordo com o ouvinte, na hora que ele já coloca o Verne como um quase campeão, né? Eu acho que aí é muito difícil ele perder, tá muito difícil ele ser, apesar de que ainda faltam 3 corridas, né? São 40 pontos, né? Se eu não me engano, que ele tem, né? 38, a Fórmula E tem essa... Acho. Não, acho que são 40, era um número redondo, não é 40, não? Enfim, depois São 40 pontos, 40 pontos com 3 corridas para o fim. Então, uma vitória, pontuação igual da Fórmula 1, mas a Fórmula E faz essa coisa que eu não gosto, de dar ponto para qualifying, né? Eu não acho que isso seja muito útil, mas enfim. E para a volta mais rápida também, né? 1 para a volta mais rápida e 3 para classificação. É verdade, bem lembrado. Então, eu acho que mesmo com esses brindes, né, de pontos, mas eu acho que para o Verne está muito, não só pela consistência, né, que ele está sendo muito mais consistente do que os outros, porque o Bird não é consistente, nunca foi, né? É um cara inconsistente por natureza, né? O Rosenqvist e claudicante, né, ainda chegando com essa Mahindra que também, né, fazendo frente às outras, é até interessante de se ver, mas que comete erros como o que cometeu na largada, coisas que vão minando, né? Então o Verne tem feito exibições não só consistentes, como, né, eu acho muito mais interessante, brilhantes, porque tem tido brilho, tem brigado, tem defendido, como defendeu no Uruguai, a vitória, né, tendo roda com roda ali, sabendo se defender, tem sabido atacar, fez uma ultrapassagem muito ao lado da Daniel Ricciardo, né, nesse final de semana, acho que foi sobre quem? Não fugiu aqui, foi contra quem? Acho que foi o Buemi, porque ele brigou muito com o Buemi. Com o Buemi, né? Foi a briga, um pouco antes da parada de trocar os carros. Acho que foi, A briga do Verne com o Buemi foi uma coisa deliciosa, porque um passou, o outro voltou, trocou de novo no box, atacou. É muito bacana isso, né? Impressionante como é bom ver prova que você pode apontar o dedo para uma briga, para uma disputa, para uma ultrapassagem legal, uma ultrapassagem bonita como ele fez. Mas né? Então, pega esse seu comentário, Campos, e ouve isso aqui, porque teve tem áudio? Não, teve... áudio não, é pergunta mesmo. Teve gente que discordou. Então, o Michael Kinopak. Sobre a corrida, esses trenzinhos da Fórmula E incomodam vocês? Pelo que eu vejo, as ultrapassagens na Fórmula E só acontece se o piloto arriscar mais. Vídeo Nelson que arriscou e caiu para 14º. Não, mas o piloto arriscar para ultrapassar é uma grande vantagem. Eu vejo como uma grande qualidade da categoria. A Fórmula E ela tem muito da frenagem. A frenagem é muito importante para uma ultrapassagem. Esses carros têm um ajuste de freio, né? Eles falam bite, né, em inglês, né? Assim, a mordida do freio, né? Para fazer uma tradução bem literal e feia. Mas a pegada do freio é muito ajustada. Então o cara pode ousar, ele pode jogar o carro numa curva.
né, que o travamento de rodas, embora aconteça, não é uma garantia, praticamente, em certas situações, como em outros campeonatos. Então, não sei exatamente se é isso que o Kinopak quis dizer, mas o tipo de ultrapassagem da Fórmula E me agrada muito. Né? E, inclusive, ela quebrou um pouco dessa questão que já foi apontada aqui no café, de que normalmente a segunda metade da corrida tem mais ultrapassagem, né, depois que troca o carro. Nesse final de semana foi invertido. Né? Eu acho que o começo da corrida foi melhor, depois se estabilizou, embora o de graça tenha ido para cima. Eu não sei se o ouvinte gostou ou não da corrida. Eu acho que não foi das melhores da Fórmula E, mas foi uma corrida muito interessante em vários pontos. Tem vários bons momentos, várias boas brigas. Eu não me decepcionei, não. Não sei, ele falou aí trem. Eu não sei se eu entendi direito, Rosa. Ele falou trenzinho da Fórmula E. É isso mesmo, trenzinho. Eu não vi assim como esse trem. O Abit realmente, se o ouvinte está citando, se o Kinopak está citando a vitória do Abit, assim, sem muita contestação, eu concordo. Né? A briga pela ponta é sempre um sabor diferente. Mas o resto do pelotão, eu acho que teve coisa interessante, sim. Diogo Gomes, e o trenzinho da Fórmula E incomoda você? A pergunta é essa. Em muitos casos incomoda. Eu nem acho que essa corrida seja um exemplo tão perfeito assim, porque por mais que não tenha sido a minha preferida, longe disso, mas ela teve pontos interessantes ali que valem a pena porque são manobras diferentes, sabe? Assim, você tem, por mais que você tenha uma corrida mais calma em alguns pontos, certas ultrapassagens valem uma corrida ou valem grande parte de uma corrida. E nessa prova tiveram ultrapassagens nesse sentido, assim como já é de costume na Fórmula E. Tem um trenzinho a mais ali, porque, por exemplo, o primeiro setor, ele é muito... O desenho dele é muito bonito, inclusive, né? Mas, assim, é desenhado de uma maneira quase para não permitir movimentos um pouco a mais. Quando você teve movimentos um pouco a mais, inclusive tiveram até ultrapassagens ali, foi mais um caso de um piloto errar um pouco mais, esticar um pouco mais, ou tentar uma ultrapassagem quase que suicida, igual a do Rosenqvist, que ele foi fora na primeira curva de uma maneira muito, muito incisiva, né? Logo na largada. Então, assim, tem um certo trenzinho por característica da pista, que em determinado momento realmente ela força um trenzinho, vamos colocar dessa maneira. Mas eu acho que as ultrapassagens, elas ajudaram a dar uma boa uma mistura ali na corrida. Então, eu entendo o que ele quer dizer, com determinadas partes de pistas no calendário que forçam determinados trens, mas eu acho que a maneira como as ultrapassagens acontecem, como esse equipamento permite que essas ultrapassagens aconteçam, né? E como essencialmente os pilotos entenderam isso, porque não adianta o equipamento ser bom se os pilotos não tivessem entendido que é possível fazer isso e tentado arriscar isso. A corrida seria chata, mas não é chata exatamente porque os carros permitem essa questão, esse pulo a mais, né? Essa questão de ter a ultrapassagem arriscada, a ultrapassagem provável, a ultrapassagem que você vai ter até um toque, inclusive, mas que você vai conseguir completar ali. E aí, inclusive, não querendo linkar com o ano que vem, mas já linkando, é uma das coisas que me assusta pro ano que vem. Então, aquele carro mais largo, mais cheio de apêndice aerodinâmico. Eu tenho medo da categoria perder essa essência desse tipo de ultrapassagem, que é algo que só ela tem no mundo hoje, basicamente. Eu tenho medo dela perder isso, mas enfim, isso é mais temor de fã. Vamos ver o que acontece. Dividimos isso, até porque eu já até coloquei isso no Twitter. Eu acho que esse carro vem com um desafio enorme. Esse segundo carro vai vir com uma responsabilidade enorme, porque, enfim, existe uma série de coisas técnicas que esse carro dá certo que a gente não sabe se vai dar no outro. Né? Essa questão de aerodinâmica eu acho que nem é perigo, porque os carros não têm a velocidade chega ao ponto disso ser uma grande influência. O carro foi totalmente desenhado para valorizar a parte estética, né? Só que a gente tem que ver se essas partes que eu estou falando do freio, né, a questão dos pneus, isso tem que dar certo, esse encaixe com a pista, né? E eu discordo do ouvinte, porque os 6 primeiros colocados são aqueles que eu, por exemplo, acompanho mais ali, até meio memorização. Os 6 primeiros se trocaram posições quase que a corrida inteira, tirando o líder. Eu repito, se o ouvinte está sentindo falta de briga pela liderança, ele tem total razão e tem o meu concordamento, se é que existe essa palavra. Mas o quinto, sexto ali, Verne, com Evans, com Buemi, com Di Grassi, eles trocaram a posição quase que a prova toda. E ainda assim, né? Foi ruim. E ainda assim o Abit não foi tão tranquilo, que teve um momento ali na troca que o Di Grassi chegou perto, né? Verdade. Assim, até surpreendentemente, mas não a ponto de brigar, colocar de lado. Foi um momento e depois o Abit abriu de novo, né? Mas é um momento muito curto, né? Um momento muito
muito curtinho ali, mas a parte do carro novo, que eu falei sobre a questão de aerodinâmica, né, de gerar aerodinâmica, entendeu? Assim, o carro, ele é maior, e eu fiquei com essa impressão, e eu fui atrás das informações técnicas, e ele realmente é maior, mais largo e tudo mais. E tem tanto aparato ali, a asa dele, por exemplo, a dianteira, ela é desenhada de uma maneira que eu não sei se ela vai aceitar toques, por exemplo. Sabe? Isso é o Você meu tá com medo. a preocupação desse carro da Fórmula E seguir o exemplo do carro da Indy, né? Quando teve muito apêndice aerodinâmico, aumentou velocidade, mas também causou outros problemas. Esse é um caso um pouco, mais ou menos para aí, mas é um caso um pouco diferente, que o caso da Indy eles ficavam mais soltos, né, mais pendurados mesmo. Esse caso aí é mais uma unidade, né, você não tem pequenos espaços pendurados, é uma grande unidade na realidade. Mas é mais medo mesmo de se esse carro vai seguir essas características, e um medo danado que não siga. Para completar o e-mail do Kinopak, ele pergunta assim: Nelsinho corre algum risco de perder a vaga na Jaguar com os resultados que está tendo? E aí eu aproveito, já que ninguém mencionou isso nos e-mails, mas é assunto da semana, Felipe Massa na Venturi o ano que vem, já que perguntaram do Nelsinho, a gente já falou do de Graça e o Massa o ano que vem. Isso? Oi? E um ouvinte falou sobre isso? Não, ninguém perguntou sobre o Massa na Venturi. Achei até curioso isso. Acho que como a gente teve outras categorias, tudo acabou meio passando despercebido, mas tem isso. Felipe Massa vai para a Fórmula E ano que vem. Então, 2 pontos. Os resultados do Nelsinho nesse momento, não sei se é algo casuísta, ou, aliás, a pergunta é meio casuísta no quesito de pegar o resultado dessa última prova, ou vocês quiserem comentar, o Felipe Massa indo para a Fórmula E para a próxima temporada, né? Falo ano que vem, mas próxima temporada. E começa, senhor Ancora? Você, né, Fábio Campos? Você já falou, tomou a frente, pode falar. Você tem toda a prioridade aqui. Afinal de contas, você é o mais velho. De maneira nenhuma. Agora, sobre o Nelsinho, eu não acho que é casuísta o e-mail, porque não é uma coisa dessa corrida. Né? O Nelsinho vem mal há muito tempo na Fórmula E, há muito tempo. Né? O Evans aparece também, embora o Evans também seja irregular, mas o Evans, pelo menos, é irregular, né? Vai lá na frente, depois desce. O Nelsinho tem sido regular, lá embaixo. Né? Desde o ano passado, o Nelsinho também não foi bem, então eu acho que o e-mail tem uma colocação bem plausível, porque o Nelsinho vem mal de muito tempo. Né? A primeira temporada dele é quase uma exceção pelo que ele fez nas seguintes. Né? Tudo bem que na segunda teve aquela questão de que o carro foi mal projetado, né? A unidade de potência da Next TV, na época com esse nome, né? Era assumidamente errado, aquele negócio do motor único, né? Tinha carro com dois motores, enfim, aquela mudança técnica acertou a equipe foi assumido pela equipe, então não dá para colocar ali a conta no Nelson, mas a gente já está na 4ª temporada, né? E na terceira e na 4ª, teve bons momentos na terceira, né? Esse ano até já teve alguns raros bons momentos, mas não é um campeão, né? O campeão da Fórmula E é um cara que você vai sempre esperar dele andar muito, né? Andar mais, ou puxar mais, né? E vale lembrar também que o Massa era o cotado por essa vaga na Jaguar, né? O Massa chegou a testar a Jaguar. E aí teve aquela questão da Williams chamar o Massa para voltar, e aí a Jaguar acertou com o Nelson Piquet. Né? Diogo Gomes. Vamos lá. Sobre o Nelson, o início do ano eu gostei. Ele tem uma série de 4 colocações ali, tem uma 6ª colocação também interessante. O início do ano, as 4, 5 primeiras provas, até gostei. Não só dele, mas do conjunto Jaguar como um todo, né, a gente pode dizer, porque o Mitch Evans também começou muito bem, não em resultados, em performance, depois é que ele começa, durante a temporada é que ele começa a pegar a questão de resultado. A diferença entre eles no campeonato é muito pequena, em pontos, mas acho que em performance o Mitch Evans está conseguindo entregar bem mais. E não era para ser assim, né, já que a gente está falando do cara que é o campeão, um dos campeões da história da categoria, e que deveria estar entregando mais. Então, era para o Piquet estar acima, estar à frente, está entregando melhor performance, não está.
E principalmente a sequência, a última sequência é muito positiva, é muito negativa, melhor dizendo, porque ele vem de 3 abandonos e agora uma 12ª colocação. Isso é suficiente para fazer com que ele perca uma vaga para a próxima temporada, né? Nesse momento eu acredito que não. Mas as coisas variam muito, principalmente, por exemplo, em questão de opções. Porque tem muita coisa vindo, tem muitas montadoras vindo, tem equipes, tem, sabe, o interesse é mais maior e maior o tempo inteiro. Eu jamais imaginei um Lotterer, por exemplo, na Fórmula E, eu já imaginei um Massa na Fórmula E. E esses caras vieram, esses caras estão aqui, sabe? Então, assim, poxa, tem muita coisa para mudar. Hoje, eu diria que não. Hoje, eu diria que pode até estar ameaçado, mas acho que não acredito numa troca, não. Agora, isso pode mudar porque tem muitas opções, tem muita coisa acontecendo e daqui para o início da próxima temporada ainda na certa que vai acontecer muita coisa. Agora, sobre o Felipe Massa, eu até tuitei essa semana sobre isso, para ele é bom, sabe? Para a equipe é bom, e para a Fórmula E talvez seja melhor ainda. Então, só vejo pontos positivos nesse sentido, por ser um piloto experiente, que tem sua qualidade, e vem temporadas péssimas na Fórmula 1, é verdade, mas que vai ter ali uma chance de mostrar algo a mais. Traz todo um nome, que isso não pode ser negado, traz um nome muito forte, que é o que eu falo da parte positiva para a categoria. Isso vai pesar bastante, né? Para a equipe, tem um piloto experiente vindo, está certo que tem um know-how baixo com relação a esses carros e tudo mais, mas na certa, até por experiência, é um cara que pode adicionar bastante. Eu já citei novamente, um cara super experiente que até quando chegou na categoria sofreu muito, né? Falou que a Fórmula E talvez fosse o maior desafio na carreira dele, mas depois ele encaixa muito bem, ele usa da experiência dele para ir para frente, para entender melhor o equipamento. Então, acho que para todos os lados é positivo, então tomara que dê certo, tomara que funcione bem, que todos os lados saiam ganhando dessa história. Fábio Campos, quer adicionar, né, sobre Felipe Massa? Eu acho que comercialmente para a categoria é ótimo, como o Diogo falou, não cabe nem entrar muito nessa questão, ele já colocou, mas me surpreende ele ir para uma equipe tão fraca, né, uma equipe tão mediana, embora seja uma equipe que não esteja lá brincando, né, uma equipe que tem uma mensagem, né, de estar ali, né, mas é um piloto que ficou na Fórmula 1. Quantos anos de Fórmula 1? Vamos lá, de 2002 até 2018, 16 anos na Fórmula 1, pulando uma temporada, mas enfim, está lá como piloto de testes. Um piloto que sai de 16 anos na Fórmula 1, por que esse piloto não foi disputado a etapa? Né? Eu acho que é um pouco do reflexo de como ele terminou a carreira dele na Fórmula 1. Né? Não acho que seja garantido que ele vai dar certo na Fórmula E. Talvez não seja nem o tipo de corrida para ele, o estilo de corrida dele, para mim, talvez nem seja o que se encaixa com a Fórmula E. Não acho que vai ter vida fácil, tomara que esteja errado. Já pensou o Massa chegar e ganhar? Seria muito, muito legal, né? Não só para chamar a atenção até mais do Brasil para essa categoria, né? Mas enfim, ia dar mundial de manchete, né? Como o Mika Häkkinen foi para o DTM, né? Que chegou lá, ganhou e virou manchete mundial. Seria também para a Fórmula E. Então esse lado é muito simbólico, mas como eu sou sempre chato para puxar as coisas mais para o lado técnico, eu acho que tecnicamente não sei se vai ser muito a dele, não. É um cara que faltou muito ritmo, faltou muita velocidade na Fórmula 1, e a velocidade é essencial na Fórmula E. Uma meninada muito boa, muito rápida, eu discordo de quem acha que a Fórmula E não são pilotos que não deram certo. Eu acho que justamente essa questão da ultrapassagem, que a gente estava falando no assunto anterior, é uma prova da qualidade dos pilotos, porque como foi falado, né? Se o piloto não demonstra isso, não adianta você ter um carro bom, um carro bem feito, e os pilotos, é impressionante, a Fórmula E tem separado, né, os meninos dos homens, né? Os bons pilotos estão lá na frente e os pilotos ruins ficam para trás mesmo, né? Vocês citam o Engel, o Prost, esses caras são pilotos muito abaixo e eles não conseguem render, né, na Fórmula E, porque a Fórmula E separa o joio do trigo, diria o outro, né? Nossa, essa é feia demais, mas enfim. Sim, muito. Muito feio. Essa mereço um cartão amarelo aqui fora do ar. Mas não sei se o que vai dar, não. Eu acho que é simbólico ele ir para uma equipe que, né, eu esperava o Massa por estar sendo disputado pela Techeeta, pela Renault, né, que vai ser Nissan, enfim, pela Edames, ser disputado pelas grandes, né, até por uma Mahindra, que não é uma das grandes, mas é uma equipe que anda na frente, né. Trocar pelo Heidfeld, por exemplo, que é um experiente também, é um ótimo exemplo de que experiência, tem gente falando, nossa, com a experiência do Massa vai dar certo.
O Heidfeld, embora seja menos piloto que o Massa, claro, mas o Heidfeld é um exemplo que experiência não ganha nada, não garante nada. É um cara super experiente e que faz número na Fórmula E. Absolutamente. O Heidfeld é pior na Fórmula E do que ele era na Fórmula 1. Né? O Heidfeld era mais piloto, tudo bem, tá mais velho, mas ele era mais piloto na Fórmula 1 do que ele é na Fórmula E. Então, e uma outra coisa também, né? Muita gente supondo que essa equipe dele vai ser Mercedes. Me impressionou no Twitter. Né? Não sei, tudo bem, talvez eu esteja me baseando no local errado. Né? E eu escrevi muito sobre isso. Não tem nenhuma garantia de que essa equipe é Mercedes. Pelo contrário. Né? O que tem dessa equipe, ela trabalha com a HWA, que é responsável pelas operações de pista da Mercedes, no DTM, em outras categorias. Né? Eles trabalham com o mesmo pessoal que é responsável, mas não quer dizer que eu vou até citar nome, eu vi o Theo José falando, deve ser a equipe Mercedes. Eu não sei, desculpa, esses caras são jornalistas, eles têm acesso a fontes talvez melhores que as minhas, mas eu não vi absolutamente nada nesse sentido, e me assusta quando o cara coloca deve numa manchete, aí você clica para ler e não existe nada sobre isso. Né? Ele não cita nada sobre isso no texto. E esse tipo de... eu não gosto quando fazem assim. Então, muita gente embarcando nessa... Né, muita gente respondeu ao meu Twitter falando, não, porque vai ser equipe, porque eu coloquei o Twitter, né? Por que o Massa foi para uma equipe mediana? Acho que vale pelo menos o questionamento, né? Terminei com essa frase. E muita gente, não, porque vai ser equipe Mercedes. Não tem nada, pode virar. Hoje não existe nem conversação a esse respeito. Pelo contrário, o que se diz é que a HWA vai entrar como equipe própria o ano que vem, já para abrir o caminho para a Mercedes. Ou seja, isso faz com que a Venturi seja menos Mercedes ainda. E esse é o ponto importante, né? O que existe é uma parceria técnica inicial, Venturi fornecendo o trem de força, né? Como é dito, para HWA. Então isso não quer dizer, para mim é justamente o contrário, não quer dizer que vai ser a equipe Mercedes. Na verdade, ela vai fazer uma parceria inicial, mas no futuro, cada um pro seu lado. E se a HWA vai entrar mesmo, que é o que ainda é especulação, mas também não é confirmado, é muito maior a chance da Mercedes, se for englobar uma estrutura, até tomara que não, né? Se a pessoa tivessem duas, entra a HWA e depois entra a Mercedes oficial, cresce mais ainda o grid, seria ótimo. Mas não sendo esse o caso, sendo o caso de englobar, a tendência, também, igual eu vou usar o DEV, mas aí com a base do que a gente vê no automobilismo hoje, é de eles entrarem com essa parceria com a HWA, não com a Venturi. Então, tem muita gente achando que o Massa vai ser piloto Mercedes. Pode acontecer se a situação evoluir. Hoje não existe caminho para esse sentido. Então, uma certa precipitação aí que eu acho interessante alertar o ouvinte. Aliás, você falou de transmissão, né? Inclusive dos jornalistas que estavam envolvidos na transmissão. Eu adoro esse assunto, né? Eu adoro esse assunto. Mas o Jailson Fernandes perguntou algo que tem relação. Até porque ele foi baseado em uma conversa durante a transmissão. Rosa, o que seria do café sem o Jailson, né? Exatamente. Moldado o café com velocidade. Exatamente. Aí, olha o elogio aí. Gratuito essa, hein? Já a Fórmula E é o contrário. Porque ele mandou e-mail sobre Fórmula 1, tudo, então ele, em algum dos e-mails, ele falou: a Fórmula E é o contrário, eu tento acompanhar, mas não me motiva. Não sei se é a transmissão nacional, a falta de barulho, velocidade, ainda não sei o real motivo. Ele está buscando uma identidade para acompanhar a Fórmula E. E aí ele fala o seguinte: falando de velocidade, na transmissão nacional teve uma pergunta de um telespectador questionando qual a velocidade que os carros atingem. Na resposta da equipe de transmissão, deram umas voltas sobre o assunto, mas não responderam exatamente a pergunta. Por acaso tem mesmo um certo medo de falar da velocidade dos carros? Por isso que, ao menos nas poucas provas que assisti, as pistas costumam ser mais travadas? Eu vou responder isso rapidinho, depois eu passo para vocês, mas acho que uma coisa tem a ver com a outra, as pistas travadas. Já falei que tem um certo receio quanto à utilização do potencial máximo de bateria, até por questões de elevar a temperatura e tal, e pode ser por isso que a pista tem essa configuração, não é um autódromo completo, e aí não força tanto o equipamento, ou a potência do equipamento, mas não é necessariamente uma coisa implicando na outra, ainda mais na questão de o pessoal da transmissão não responder, porque
talvez a velocidade da Fórmula E seja baixa. Nos circuitos travados daquele, chegar a 200 por hora, como eles chegam em algumas retas, para mim é uma velocidade bastante aceitável. Mas claro que existe um limite por conta da potência que eles podem usar de bateria, que isso já foi um motivo de muitas discussões aqui. Não sei se pela ordem, tá, Fábio Campos? Não sei se Diogo Gomes ou Fábio Campos tem alguma coisa a acrescentar nesse ponto. Não, eu não. Você falou muito bem. É isso mesmo. E assim, não tem muito o que discutir, né? Ele é tão claro, tão simples, mas você explicou bem. Eu acho que o que o Jailson quis dizer não é nem exatamente da categoria, mas tem certas pessoas que têm uma certa... Até dele mesmo, né, na verdade. Tá até colocando que isso atrapalha ele. Eu acho que ninguém é obrigado a gostar da Fórmula E, enfim. Eu acho que se ele não gosta, é natural. Enfim, é uma categoria nova, muita gente estranha, apesar de que já está na sua 4ª temporada, mas muita gente não pega o sentimento, digamos assim. E, enfim, eu acho que se você não gosta, Jailson, é natural, você não se obrigue a gostar. Não se force a gostar, né? Porque senão você vai assistir a categoria como... Enfim, eu ia citar um exemplo aqui, mas deixa pra lá. Eu só acho que há um certo receio de algumas pessoas com essa questão da velocidade. Que há pessoas que se não gostam da categoria ou não pegam o sentimento da categoria por causa disso. No meu caso, assim, velocidade para mim é uma coisa escrita no papel. Eu não consigo identificar com meus olhos se o carro está 280, que aliás é a velocidade final na maioria dos circuitos, tá, Jair? Cada pista é de um jeito, é um acerto, mas enfim. Por aí 280, 290, enfim, eu acho rapidíssimo, mas tem gente que não quer achar. Cada um tem o seu valor de velocidade, né? O que acha que é muito ou pouco, vai de cada um. Isso quando eu fui assistir a primeira corrida da categoria, eu tinha isso. Sabe que esses carros vão ser lentos, como falam mesmo? Meu amigo, é o primeiro tempo da história da Fórmula E, aquela pancada do Heidfeld com o Prost, que o carro do Heidfeld voa 3 andares, carro lento não bate assim. Não bate assim. Isso, ótimo, você definiu bem. Carro lento não bate assim. Então, e eu prefiro uma categoria mais lenta com ultrapassagens do que, olha, super 300 e tanto. É um problema da Fórmula 1. É um problema da Fórmula 1. A Fórmula 1 joga muito com essa questão. Quanto mais velocidade, isso interfere nas ultrapassagens. Eu já sugeri, talvez, perder velocidade para a Fórmula 1. Claro que isso tem que ser feito de uma maneira estudada, né? Não é só você simplesmente limita o motor. Claro que não. Né? Como você perde a velocidade, pode ser útil. Se você perde isso com menos asa, se você perde isso com mais torque, com menos motor, com tração, com grip, enfim, e aí é uma coisa tecnicamente enorme para a gente entrar aqui no detalhe. Mas dei aqui alguns exemplos. Então não me atrapalha nada. Acabei de lembrar aqui, vocês estavam falando, o Ross estava lendo, acabei de lembrar de uma ultrapassagem dupla que teve nessa pista do Dillman. Ele ultrapassou 2 carros. Eu acho que o D'Ambrosio e o outro eu me esqueci. Até lembrando naquela mensagem lá do Kinopak, que falou que chamou a prova de trenzinho. Lembrei dessa ultrapassagem aqui, uma ultrapassagem dupla do Dillman na freada da curva 1. Ou seja, a velocidade, ela existe, na minha opinião. Quem acha que, porque me falaram que a velocidade não é rápida, eu não vou gostar da categoria, eu acho que tem todo direito. Né? Ninguém é obrigado a gostar da categoria. Enfim, não se puna, Jailson. Se você não gostar da Fórmula E, é natural. Eu acho que nem a Fórmula 1 é unanimidade. A Fórmula E não seria ela, né? Bom, o ponto-chave é ter opinião, né, sobre isso, e opinião forte. Tipo, alguns anos atrás você tinha a NASCAR virou febre aqui no... Sim, alguns anos atrás, quando a NASCAR virou sucesso aqui no Brasil, se você chegasse e dissesse, nossa, mas 3 horas dessa corrida chata, você era apedrejado, sabe? Porque era aquela vibe, meu Deus, a NASCAR. A NASCAR tem muito isso. A NASCAR é uma moda, né? Uma moda que pegou e falar mal da NASCAR, você tá absolutamente certo. É o famoso falar diz Talladega, sendo que a maioria das coisas em Talladega são uma bela porcaria. A minha opinião. É isso mesmo. É isso mesmo. Importante, o Jair é legal, o Jailson. Nós estamos aqui no final das contas aprovando que o Jailson ele manda um e-mail justamente colocando, olha, eu tenho esse receio, ao invés dele não ouvir o bloco, ou xingar, você elogia, ou você acabei de honrar. Não, ele mandou um e-mail simplesmente colocando a visão dele. Eu acho legal isso aí. Isso é o jeito de se posicionar. É bacana. A Fórmula E tem, pra mim, cada um busca uma coisa, né, gente? Tem gente que liga a televisão para ver carros bonitos, tem gente que liga a televisão para ver cenários bonitos, tem gente que liga a televisão para ver um bom narrador, tem gente que liga a televisão para ver
né? Para nada, só para passar o tempo vendo corrida, para dormir, porque corrida é um sonífero comprovado. Então, eu ligo a televisão para assistir ultrapassagem. E a Fórmula E entrega isso. Então, eu não tenho como. Claro, a categoria tem muito que melhorar, né? A categoria tem ainda como crescer o grid, tem como crescer tecnicamente. Ela está crescendo em montadoras, ela tem que equalizar isso, apesar de que ela tem uma equipe independente rumando para ser campeã, então tá dando muito certo nesse aspecto, mas enfim, tem várias coisas para se evoluir. Nesse final de semana, não sei se vocês acompanharam a transmissão, enfim, acho que a transmissão nacional também transmite ali as imagens antes da corrida, né? Tava lá a superintendente de transporte da União Europeia, né? Assim, responsável pelo setor de transporte da União Europeia. Isso aí, para alguns, pode servir daí, tá lá. Eu acho que isso indica uma força muito grande da categoria, de bastidores, de estar sendo um projeto justamente de grandes empresas, de atrair marketing, de fazer com que a categoria vai existir, porque essas categorias que começam, a gente nunca tem grande certeza de se elas vão existir, né, para sempre, como a 1GP morreu, como várias, aquela dos carros que eram time de futebol morreu. Essa não, como essa é da FIA, claro que só de ser FIA já é uma grande garantia. Mas você vê uma responsável pelo transporte da União Europeia, mostra como as empresas estão. A grande força dela, que é a questão ecológica, né? É uma categoria que não polui. Então isso, que para nós é um detalhezinho bobo, mas nos bastidores da categoria é muito forte, porque garante a sobrevivência da categoria, garante a utilidade da categoria, garante apoio financeiro, enfim. Só tem coisas positivas nesse aspecto. E a categoria que abre caminhos de volta para o automobilismo em um lugar que já não recebia corrida há tanto tempo. Próxima etapa, Zurich, na Suíça. Vai ser interessante ver. Vai ser muito interessante ver como que chegará essa... Nós crescemos, né, Rosa? Aí agora, independente de quem ser velho ou novo, tá? Nós crescemos todos olhando a Suíça como uma coisa assim, proibida mesmo, né? Proibição do governo, né? Impressionante como agora a gente vai ver pela primeira vez, todos nós, a não ser quem esteja muito velho, como Rosa, nós vamos ver uma corrida na Suíça. Olha que coisa interessante. Pois é, um cenário diferente também, né? Corrida de rua em Zurich, uma cidade maravilhosa, mas que você nunca teve a oportunidade de ver, e mesmo em circuito, né? A oportunidade de ver uma disputa, vai ter essa oportunidade agora. Vamos ver o que vai reservar. Se o Jean-Eric Vergne, acho que matematicamente, porque Nova York vão ter 2 etapas, né? Não, mas ele pode ser campeão em Zurique. Se ele ganhar e os rivais deles fizerem o que fizeram na Alemanha, ele pode... Porque o limite é 50 pontos mais esses pontos de bônus, né? Então coloca lá 55, 56, ele tem 40. Se ele ganha, vai para 65 de alguns pilotos, ele pode ganhar o campeonato Tudo bem, uma combinação um pouco mais forte, mas ele pode ser campeão na Suíça. Então aí tá, ele pode... Não vamos ter nada de neutralidade na Suíça dessa vez. Com certeza vamos ter boas disputas. E o bloco da Fórmula E se encerra por aqui. Como a gente falou no início deste bloco, tem Fórmula 1, Indy, tem Stock Car, tem MotoGP ainda nesse programa. Então, este da Fórmula E se encerra agora.